O diagnóstico não é um ponto final, apenas uma vírgula. Você para, respira, ressignifica, recomeça e segue essa jornada. É essa frase do pediatra Tiago Castro que norteia os dias do casal Cristiane e Anderson, principalmente desde que tiveram a confirmação de que o filho Mateu, de 9 anos, é portador do transtorno do espectro autista. Como toda família que passa pela mesma situação, eles vivenciaram o luto que vem junto com o laudo médico, mas arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar, em todos os aspectos, para que o menino possa seguir sua trajetória de maneira independente e feliz. Mergulharam de cabeça em um universo novo e desafiador. E foi a história deles, que ficou completa com a chegada de Antonella, de 3 anos e meio, que emocionou as famílias atípicas que tiveram presentes em recente encontro promovido no Colégio Xingu. Em uma manhã especial, eles puderam compartilhar toda a trajetória de Mateu, desde sua chegada, passando pelo diagnóstico, as terapias, a busca de uma escola inclusiva, até as perspectivas de futuro. A seguir, eles falam sobre a importância da inclusão e como uma abordagem multidisciplinar pode ser determinante para o desenvolvimento das crianças atípicas. Eu sou Miriam Gimenez e está no ar mais uma edição do Xingu Cast. Olá, Cristiana. Oi, Anderson. Bem-vindos ao XinguCast. Oi, tudo bem? Olá, obrigado pelo convite. A gente que agradece a participação de vocês. Bom, a gente vai começar pela linda história de amor entre vocês e o Mateu, né? Eu queria saber se vocês poderiam compartilhar um pouquinho da história de vocês, do início da formação dessa família tão bonita que vocês têm. Na verdade, eu tive as duas percas gestacionais de 26 semanas, né, por coincidência. E após essa perca, assim, nós soubemos, no caso do Mateus, que teríamos soubemos de uma criança que precisava de um tutor legal, né, para cuidar com muito amor, carinho. E E é assim, a gente ficou impactados, né, com essa notícia e aceitamos, né? Só que, assim, quando a gente viu o Mateus, foi aquele amor à primeira vista. A gente sentiu aquele amor muito grande e pudemos, assim, conduzir na forma mesmo de paz, né? É, foi muito, assim, impactante, né? Muito na nossa vida, assim. Ele veio para trazer muito carinho, muita alegria, muito amor, né? Naquele momento ali que ele chegou nas nossas vidas, a gente percebeu o que seria uma criança que depende 100% da gente, né? E muda a rotina completamente da casa, né? Então, assim, dentro do contexto, ele veio para completar a nossa família, né? Veio para realmente, naquele momento, fazer com que a nossa família fosse completa ali naquele momento. A gente teve a responsabilidade, assim, né, de cuidar, de entrega, né? Então foi muito assim, é sem palavras, né? O Uhum. Mateus na nossa vida. Sim. E vocês tiveram há pouco tempo, né, no Colégio Xingu, compartilhando essa história bonita de vocês, né? E falando de como vocês descobriram que o Mateu era uma criança atípica, né? Eu queria que vocês compartilhassem também com a gente quais foram os primeiros sinais, o que que acendeu o sinal de alerta de vocês para que vocês procurassem ajuda, né, para que tivesse o diagnóstico dele. No início, o Matheus se desenvolveu de uma criança, de uma maneira de criança típica normal, assim, né? Ele passou a falar algumas palavrinhas ali que eles falam que a mamã, papá com 6 meses de idade, né? Com 8 meses de idade ele já engatinhava de uma maneira bem firme, passou a andar com 1 ano e meio, perdão, com 1 ano e 1 mês. E aí ele já começou a falar mamãe, papai, tem algumas frases assim, perdão, algumas palavras Balbuciando, né? monossílabas, né? Mas falando assim tranquilamente. Porém, quando chega mais ou menos em torno de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, a gente percebe que ele tem uma regressão nas habilidades que ele tinha adquirido até então. Quais regressões?
ele passa a não falar mais nada, né? Somente ecolalias, né? Que são aqueles barulhos, né? Aqueles sons que soltam Meio aleatório, né? aleatórios, sem sentido, vamos dizer dessa forma, apenas como forma de regulação dele, né? Movimentos repetitivos com braços, o corpinho, andar na ponta do pé foi um item também que chamou bastante a nossa atenção, né? E, e aí a gente, com isso, passa a buscar formas de ajuda, a buscar entender realmente o que estava acontecendo com ele, porque até então a gente nota essas questões, né? Que acaba atrapalhando de uma certa forma as habilidades sociais dele, eu comunicar com os colegas, brincar com os colegas, porque ele tinha uma maneira também, uma maneira dele própria de brincar, né? E a gente passa a procurar uma ajuda, porque a gente até então não conhecia nada sobre. E também teve a questão, assim, das habilidades aumentadas, né? Que no caso seria, o Mateus ele não falava, mas ele sabia todo o alfabeto. Então, a gente tinha umas peças, né, de alfabeto, assim, do abecedário, e conforme, assim, ele ia colocando na ordem, se faltasse uma pecinha, ele pulava. Então, ele sabia, né, a ordem de cada letrinha. E no caso também ele perdeu, aliás, aumentou, né, o vocabulário dele, mas no sentido assim, de saber o que aquilo significa, mas sem falar. Então ele apontava muito, por exemplo, os animais, as formas geométricas, as cores, e também assim o inglês, né, que ele gosta muito. Então desde pequenininho assim ele sabia muitas coisas, só que ele não falava, né? Sim. E aí, Então, desse processo de vocês terem essa percepção até o diagnóstico, né? Quando veio o diagnóstico de fato, como que foi a adaptação para vocês? Como que foi a aceitação nesse momento? O processo ele leva um certo tempo, né? Então, por exemplo, hoje a gente entende que o processo passa quando a gente já começou a desconfiar sobre o que estava acontecendo alguma coisa. O porquê que eu digo isso? Porque assim, na, ao desconfiar a gente começa a procurar ajudas e essa ajuda já é esse processo do diagnóstico e esse entender o que estava acontecendo, né? Então assim, quando é uma questão multidisciplinar, então a gente começa a conversar de uma forma diferente na escola para entender e coloca ele numa escola para entender e o que poderia vir da questão pedagógica, né? O que ele poderia evoluir por ter essa questão pedagógica. Vai buscar o próprio pediatra, né, para conversar e falar sobre o assunto autismo ou sobre o assunto do que ele poderia ter. É indicado o neuropediatra, né, para a gente ir atrás desse diagnóstico. Então, assim, quando chega o diagnóstico para a gente, entre aspas, já é um tempo já que a gente estava percorrendo e a gente já tinha essas possibilidades. Então, assim, o tratado que é chamado como luto, a gente foi vivendo ao longo da busca pelo diagnóstico. Quando chega o diagnóstico, meio que é assim, é isso mesmo que ele tem e o que a gente vai fazer. E aí a gente vai atrás de terapias, das questões multidisciplinares, né? Porque aí entra psicólogo, entra fono, entra a parte de psicopedagogia e outras coisas mais que no início foi um pouco mais limitado nesses que eu estou falando. e também tem a questão assim de que não existe assim uma fórmula perfeita, né? E um manual assim a ser seguido, né? Então assim a gente teve o luto, mas a gente teve que olhar também como família de como poder ajudar o Mateus. Então a gente assim passou por esse processo que ele disse das terapias, mas quando a gente soube do diagnóstico mesmo, que foi aos 4 anos e meio, né, que a gente soube, assim, definido pelo médico, a gente já tinha passado por um certo processo, né, então a gente foi se preparando para isso. Certo. E o que mudou na rotina familiar de vocês com esse diagnóstico e para se adaptar ao Mateus?
No caso, assim, a nossa rotina ela é um pouco diferente, né? Porque as crianças atípicas elas são diferentes. Então, por exemplo, se o Mateus ele vai numa festa, hoje ele consegue verbalizar, então a gente entende que ele quer ir embora. Então, assim, a gente não prolonga isso muito. A gente pergunta se ele quer ficar, tenta conversar, dialogar, mas a gente não consegue, assim, não prolonga muito, porque isso também não é bom para ele. Então, assim, existem ambientes que a gente consegue frequentar tranquilamente. Já outros, assim, a gente já evita de ir, sabe? Então, a gente vai dando uma pincelada, assim, onde ele pode estar, sabe? Porque, por exemplo, numa escola ou num shopping que seja, existem muitos estímulos. Então, as cores, as luzes, as pessoas, o barulho, né? E isso, assim, que nem ele hoje consegue usar o abafador. Então, assim, foi um divisor de águas na vida dele. Porque hoje ele consegue, assim, às vezes ficar num ambiente que esteja barulhento, às vezes um cantar de um parabéns, e ele consegue ficar, entendeu? Ele mesmo pede, né, Cris, para usar o abafador quando ele está incomodado. Sim. E às vezes chega num determinado momento que ele fala assim, papai, mamãe, já deu, né? Vamos embora. É assim, hoje com a questão da comunicação dele, ele consegue já dizer o que ele está sentindo, né? E algumas coisas até mesmo familiares há certas mudanças. Por quê? Porque a gente tenta trazer ele para um ambiente que é mais confortável, que é mais o dia a dia para ele, né? Então, a gente também faz essas questões, né, Cris, de adaptação nesse sentido de ambiente, vamos dizer assim, residencial, né? Sim. No E caso da você. avó, Opa. da avó, a casa da avó, Ah, sim, sempre, todo domingo a gente tá lá, assim, ele gosta muito, né? sim. E Anderson, você falou dessa coisa da abordagem multidisciplinar, né? Qual que é a importância disso para a evolução do Mateu e para o tratamento dele? Nós fomos aprendendo ao longo do tempo o que é isso, né? É assim, é, quando você traça um objetivo único, que é o bem-estar, a comunicação do Mateus, e você faz com que escola, as terapias, né, o ambiente de casa, a própria a questão de médicos, tudo em trabalho disso, eles precisam se conversar, né? Então, eles precisam, em algum momento, entender e traçar estratégias de como alcançar o ápice para o Mateus. Então, assim, essa é a questão da abordagem multidisciplinar. Então, por exemplo, o TO precisa saber o que a fono está fazendo, né? O TO seria a terapia ocupacional, ele precisa saber o que a fono está fazendo, né? Uma integração, né? A fono precisa saber o que a parte de psicopedagoga está fazendo, que a hidroterapia está fazendo, né? Que a musicoterapia está fazendo. Por quê? Porque precisa haver uma linha de tratamento no qual é, chega naquele objetivo que aquele momento é a demanda maior do Mateus. Então, assim, quando nós entendemos isso e conseguimos ter uma clínica que atendesse dessa forma e uma escola no qual se propõe a dialogar com essa clínica, a dialogar com os pais, com os médicos, isso para a gente foi assim uma evolução muito grande para o Mateus. E como que foi É a porque busca de também vocês? tem. Ah, desculpa, pode falar. Eu sempre vou depois. É, tem a questão, assim, que no caso, essa multidisciplinar, que é o ABA, né? Ele é a análise do comportamento aplicado. Então, o que que é esse ABA? Ele faz um tratamento individual de cada paciente. Então, o mesmo que o Mateus recebe não é o mesmo do outro paciente, é de acordo com a necessidade de cada um. Então, isso ajuda em todos os sentidos, né? Na questão da comunicação, de como brincar o funcional, né? Então, assim, isso ajuda muito. A interação A social. interação social também, isso ajuda bastante. Desenvolve o potencial de cada um deles, né? Da forma que eles Sim, podem, né?
E como que foi Sim. para vocês a busca, né, de uma escola inclusiva, como é o Colégio Xingu, e a adaptação dele no ambiente escolar? Foi um desafio, assim, pra gente, né? Porque às vezes a gente se deparava, né, com questões, assim, escolares, onde tinha profissionais que não eram, assim, não tinham conhecimento sobre o que é o autismo, né? Então, uma escola inclusiva, uma escola que ele conseguisse trabalhar também a questão lúdica, né? Então, assim, a gente teve um pouco de dificuldade no começo, porque às vezes só o telefone, assim, você já ouvia do outro lado, sei lá, seu filho, ele não pode. é, Você tem certeza que você vai querer que seu filho estude aqui, sendo que não tem nenhuma criança autista? Então, assim, existem os nãos, né, que também a gente recebe. Então, para a gente, assim, foi bem difícil, mas ao mesmo tempo, um momento, assim, feliz, né, de ter encontrado o Colégio Xingu, que, no caso, proporciona, assim, essa questão da interação, é, igual o Anderson falou, né, da família, escola, e também a clínica, né, as terapias. Isso para a gente, assim, é muito, muito, assim, gratificante essa comunicação, porque todos pensam chega no mesmo consenso, né? Falar que é um colégio inclusivo, é uma escola inclusiva, um monte fala. Mas, na prática, ter alguém internamente que trabalha, que faz uma consultoria, que faz com que aquele ambiente seja inclusivo, é uma outra situação, né? É assim, nós tentamos várias escolas, passamos por várias tentativas. Porque nós não éramos de Santo André, então nós não tínhamos uma referência de Santo André, né? Então, assim, a gente foi através do que as pessoas indicavam. E as pessoas indicavam não por conhecimento, mas sim por ouvir dizer, com a maior da boa vontade. Ah, ali eu ouvi dizer que é inclusivo, ali é isso, ali é aquilo. Então, assim, é, a gente chega no Xingu através da escola que o Matheus estava, que era uma escola que era de prézinho, então já era o último período dele ali. E aí a diretora, a dona da escola, ela vira e fala assim, olha, pais, do jeito que vocês querem uma escola, do jeito que vocês estão me falando, o melhor colégio que eu conheço aqui seria o Xingu. E aí, para nossa surpresa, quando a gente chega lá, a gente é recebida pela dona, né, a Viviane, é, de uma forma assim muito carinhosa, de uma forma muito atenciosa, diferente dos outros lugares. Ela não começou com um não, né? Ela começou com o nosso intuito é sempre acolher. Então, assim, teve toda esse carinho, esse olhar com carinho para nós como família e para o Mateus como uma criança atípica, né? E é lógico que a gente entende, e é um entender nosso, que o Mateus ele veio para quebrar barreiras, né? E assim, há 7 anos, 8 anos atrás, quando a gente começou a entender o que era o autismo com o Mateus, era bem diferente do que se é hoje. Então, assim, ele precisava de materiais adaptados, ele precisava de pessoas que tivessem vamos dizer, essa prontidão de querer mudar. E, assim, de cara, não foi assim tão fácil. Mas quando você encontra pessoas que dizem assim, por exemplo, olha, esse material adaptado eu não tenho, mas eu estou total disposto a ajudar e a fazer, e a desenvolver. E aí a escola, e aí entra na questão multidisciplinar que a gente falou agora há pouco. A escola entra em contato com a clínica entra em contato com a escola para fazer de uma maneira com que aquele material fosse adaptado para o Mateus, assim, e isso não é só com o Mateus, tá? É com todas as crianças que tem lá, a gente percebe que o diálogo ali no Xingu ele é fantástico. Não teve nada que a gente pedisse para dialogar que não tivesse tido esse diálogo, sabe? E assim, e volto a dizer, tudo assim é com muito amor e carinho que fazem ali, de forma com que é, 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 a educação está no coração deles, é nítido, a gente consegue perceber isso e verifica e percebe nas atitudes que é o mais importante. Então, o Mateus veio para quebrar essas barreiras e ele vem quebrando essas barreiras. E hoje, dentro do Xingu, ele está numa condição assim tão boa que assim não se precisa mais dialogar tanto.
Assim, coisas assim, a escola já traz para a gente, a clínica já traz para a gente, a clínica já leva para a escola já pede para a clínica, então essa interação já está tão natural, às vezes chega alguma demanda, né, Cris? Mas nós já falamos com a clínica, viu? Da parte Já tem integração, da né? escola. Já falamos com a clínica. Também tem AT, né? E vice-versa também. E o poder ter tido uma AT dentro da escola, que é uma assistente terapêutica, no qual a função dela é a interação social do Mateu dentro do ambiente escolar, foi fantástico também. Isso só foi possível porque a Viviane esteve disposta e aberta a essa proposta para o Mateu. E deixando bem claro que a parte pedagógica é da escola e a parte de interação social, de intervenção social, é da parte da AT. E hoje está tão fantástico essa questão que, às vezes, por exemplo, por alguma situação, a AT não está presente e as assistentes ali, a professora, faz com uma maestria que parece que o dia é um dia normal, comum para ele, vai que vai, da melhor maneira possível para ele conseguir atingir os objetivos dele. Que bacana. E existe ainda, né? Você falou que há 8 anos atrás não tinha muita informação, mas ainda hoje existe muita pouca informação, né, no modo geral, sobre o autismo. Ainda tem muito estigma que envolve, né, esse diagnóstico. Como que vocês lidam com isso? E como que vocês trabalham para ele ter uma vida mais inclusiva, em todos os setores do que a gente convive? Eu acho que quando você diminui assim o estigma, automaticamente você aumenta, né, a inclusão social. E no caso, assim, com a diminuição do estigma do autismo, é, no caso, hoje tem muito mais diagnóstico. Então, existe um estudo que fala que a cada 36 crianças, uma é autista. Então, assim, dentro do seu convívio, você pode conhecer uma criança autista, porque esse número está reduzindo, né, cada vez mais. Então, assim, hoje a mídia social, existem muitas comunidades, né, autistas, isso faz com que promove, no caso, essa parte da inclusão, de como você saber lidar, até mesmo isso, né, com algumas situações de que o autista, ele apresenta. Então, assim, essas comunidades, elas são muito importantes, e hoje a comunicação, assim, da mídia, ela faz assim com que o ambiente ele seja inclusivo e respeitoso, né? Falando a respeito do Mateus em específico, assim, a gente nunca deixou de levar ele em nenhum local por conta do autismo. É assim, a não ser que a gente tinha a total consciência de que por algum motivo ele não seria bem-vindo naquele local. Então, tudo que ele foi convidado, tudo que ele foi proposto de uma forma bacana, ele sempre esteve envolvido, né? E a gente leva ele em todos os lugares. O autismo nunca foi um impeditivo para a gente levá-lo em lugar nenhum ou estar em local nenhum. O que precisa é de alguma forma de adaptações, seja com fone de ouvido, que nem a Cris comentou, seja com indo por lugares um pouco com menos estímulo, onde está um pouco mais vazio, por exemplo, dentro de um shopping, né? Assim, então assim, a gente sempre fez isso, sempre apresentou ele como uma criança e não como um autista. E dessa forma a gente pode perceber que assim acaba se tornando um pouco mais natural. É fácil? Não é fácil. Temos 1 milhão aí de realmente pessoas preconceituosas, de pessoas que, 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 que que não lidar bem com essa situação, mas a gente acredita muito que isso que a gente está fazendo aqui, de levar conhecimento, de levar é, situações para que as pessoas entendam um pouquinho mais o que é autismo, isso faz com que o futuro seja um futuro bem mais promissor do que foi lá no passado, onde não se tinha diagnóstico nenhum de autismo, era se tratado como esquizofrenia ou qualquer outro tipo de transtorno mental, e se escondiam as crianças trancadas em algum lugar, de forma com que elas acabavam não tendo a oportunidade de ter um tratamento ou de ser uma criança feliz. Sim. E qual que é a importância de uma rede de apoio para uma família atípica?
A importância dessa rede de apoio, ela é fundamental. Fundamental. É assim, imagina você lidar com situações, seja ela qual for, de forma isolada, né? O ser humano, ele não foi vivido para, não foi criado, não foi para ser isolado de uma forma com que não tenha contato, que não tenha apoio de ninguém, né? Tem que ter essa troca. A sociedade precisa ter essa troca. E essa rede de apoio, ela pode ser da mais forma simples possível. Por exemplo, que nem eu sempre cito, a escola é uma rede de apoio, a clínica hoje que o Matheus está é uma rede de apoio. A gente pode ter parentes como rede de apoio, amigos como rede de apoio. Ah, mas o que é uma rede de apoio? A pessoa está pronta em todos os momentos, em todos os segundos para estar ali presente? Não. É das coisas mais simples possíveis. Às vezes, é, entender o que a gente vive, é compreender que em determinados momentos o Mateus não pode ir em determinados locais, né? É, é entender que tem locais que é perigoso para o Mateus no sentido de que ele não tem a percepção do medo, da maldade, ele não tem isso. Então, por exemplo, eu não posso ir num local, vou dar um exemplo de uma praia que ele ama, e eu não estar ao lado dele 100%. Porque ele pode ir para qualquer lugar e ele não vai saber, por exemplo, é, 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 que aquilo é perigoso ou que aquilo pode fazer um mal para ele, entendeu? Então, assim, Até mesmo uma janela, se não tem, exato. assim, por exemplo, o, Rede de O proteção. o protetor, a protetor, rede de rede de proteção, proteção, então, assim, a gente já fica de olho, né? Assim, nele, mas a atenção é muito mais dobrada, né? Porque ele não tem a noção de perigo. Então, e às vezes em alguns lugares não tem, então a gente evita um casas pouco. de amigos, de parentes, É, acaba não tendo e a gente tem que evitar. E assim, e, e quando há essa rede de apoio, eles já percebem e eles já lidam melhor com isso, sim, eles né? compreendem, né? Compreendem e às vezes, por exemplo, a gente tem a Antonella, né, que é a nossa outra filha, às vezes precisa levar no médico. Pô, fulano, dá para ficar um pouquinho com o Matheus? Nós temos, é, se eu falar que são muitos, não são muitos, mas nós temos pelo menos aqueles que a gente pode contar e que realmente vai fazer de tudo e vai tratar o Matheus e a Antonella de uma forma assim muito carinhosa e com muita dedicação, da mesma maneira que a gente acaba tendo. Que bom. Cris, você falou no dia do evento que teve no Xingu, uma coisa muito interessante que foi que você trata hoje esse assunto com leveza, né? Uma coisa que no início não era. Antes vocês colocavam o autismo antes da pessoa Mateus e agora o Mateu, desculpa. O Mateu antes do autismo, né? Qual que foi a maior lição? Essa foi a maior lição que vocês tiveram em serem pais do Mateu? Quais foram as maiores lições que vocês tiveram com ele? Eu acho assim que o amor, sabe, a cumplicidade, o respeitar o próximo, fez com que a gente, assim, tivesse, através também do conhecimento, né, da existência do que era o autismo, ele fez com que a gente visse hoje também, com o passar do tempo, que o Mateu é o Mateu. Então, assim, a condição dele que é diferente, mas ele é igual a todos. Então, assim, isso fez de um diferencial muito grande, de ser leve com ele, sabe, de respeitá-lo nas suas vontades, igual o Anderson falou, da questão do ambiente onde ele está. Então, a gente precisa respeitar também ele. Então, isso é uma forma, assim, mais leve. Por exemplo, eu não vou hoje com a sede ao poste. Se ele vai fazer uma apresentação na escola, ou, sei lá, às vezes a algum local que ele goste muito. Então, ele fica pouco tempo, ou ele não dança. Hoje, para mim, isso é normal. Se ele fizer, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar radiante. Mas se ele não fizer, ele vai fazer um outro dia, e se ele não fizer naquele dia, ele vai fazer no outro. E assim, eu não cobro tanto isso, mas assim, de mim também, né? Porque às vezes a gente se sente um pouco culpado, né? De algumas situações, mas hoje, assim, é de uma forma mais natural, de uma forma mais leve.
Então a gente consegue é, fazer com que ele também se sinta leve, sem muitas cobranças, né? Porque ele vai agir no momento dele, ele tem o tempo dele. Cada um tem seu tempo, né? Então a gente precisa também respeitar esse tempo do Matheus. Dessa forma, a gente aprendeu que a evolução dele acaba sendo muito superior do que da outra forma, né? Quando a gente trata de uma maneira em que a gente tenta extrair o melhor dele, né, e não impor o que ele tem que aprender, ele passa a mostrar e a reagir de uma forma muito mais natural e com muito mais acertos, né? A Cris costuma dizer que, assim, perfeição nunca vai ter, né? Se ele fez, bem, ótimo, vamos vibrar. Se ele não fez, ok, na próxima ele faz, entendeu? E assim a gente tenta levar a vida com ele nesse sentido. E ao mesmo tempo, assim, não ser tão radical, né? Porque já teve ambientes, por exemplo, que todas as crianças, sei lá, num churrasco de família, todas as crianças estavam com celular. E aí, na ocasião, nas clínicas anteriores, não pode dar o celular, não pode dar o celular. E aí eu não dei o celular. O que eu acabei ocasionando, né? Uma crise, porque ele via todas as crianças é, com o celular na mão. Então, assim, por que naquele momento ele não poderia? Então, hoje, assim, eu dou e sem nenhuma culpa, sabe? Dou e depois ele me entrega, ele tem os minutinhos que ele pode ficar. Então, assim, é muito mais leve. E Tirou o essa peso questão da é até interessante. ansiedade, né? Bom, para a gente finalizar, eu queria que vocês me falassem um pouquinho o que que vocês sonham, né? Tanto para o Mateus quanto para a Antonella, né? Qual que é o sonho de vida de vocês? É, Isso é interessante porque a gente, desde o início, quando começou, ainda não tinha a Antonella, né? Que a Antonella veio depois, está agora com 3 anos e meio. Desde quando a gente começou a imaginar a questão do autismo do Mateus, um dos fatores que eu acho que foi determinante para a gente estar melhor com o desenvolvimento dele foi justamente esta pergunta, né? Em todos os lugares que a gente ia e conversava, olha, não sabemos ainda o que o Mateus tem, o que pode ser que ele possa ter, mas o que a gente gostaria e vamos lutar até o fim é para que ele fosse independente e feliz, para que ele tenha as possibilidades e a oportunidade de ser uma criança independente, um adolescente independente, um adulto independente e, consequentemente, conquistar as suas felicidades, né? Então, assim, isso lá atrás eu acho que foi muito importante, porque traz um pouco dessa leveza que a Cris comentou, porque você passa a não se cobrar, porque quando a gente vai ter ali o filho, é, é, seja adotivo, seja gerado, né, que nós tivemos a oportunidade de ter essas duas experiências, você fica imaginando qual a faculdade que ele vai fazer, você até, entre aspas, né, quer determinar algumas faculdades, né, e tudo mais, quer imaginar qual é a profissão que ele vai ter ali, como que ele vai ser no futuro, entre aspas, né, quantos filhos ele vai ter e tudo mais. E quando a gente se depara com o diagnóstico, ou possível diagnóstico, isso inicialmente você meio que se desmonta. você não tem mais certeza disso, né? Você passa a não ter mais a certeza de nada disso. Então você se desmonta. E eu acho que ao dizer que, ao colocar esta capa e dizer que a gente gostaria que ele fosse independente e feliz, a gente constrói uma nova história, né? Levando um passinho de cada dia, um pedacinho de cada dia, e isso trouxe com que, neste momento, com as evoluções do Mateus, a gente vê que a gente está indo muito bem nesse sentido, né? Porque você percebe a felicidade dele, você percebe a independência dele. Hoje ele ganha assim, tem cada ganhos assim que você fala, nossa, lá atrás, quando a gente começou, a gente não imaginava que ele iria ganhar, chegar até onde ele está chegando. Ele é um garoto guerreiro, porque ele faz 1 milhão de terapias, ele gosta, tem prazer de fazer aquelas terapias, até porque a gente optou por esse lado, né, de construtivismo lúdico, né, que a terapia ela casa com
a clínica terapêutica casou muito bem com a escola nesse lado. Então, assim, a gente vê ele muito feliz e trabalhando o dia a dia dele nesse sentido, né? Sim. É um Hoje a passinho de gente cada vez, né? consegue isso, e hoje a gente consegue ver, assim, aquela troca, né, que é o sorriso dele, assim, a alegria Não tem dele preço. de estar, por exemplo, nas terapias, né, então ele é muito feliz ao entrar, sei lá, na escola, nos ambientes, ele brinca, assim, dá risada, Faz faz piada, tira piada, sarro. coisa assim que ele quase não sorria, né? Então, pra gente, assim, é muito gratificante isso e como o Anderson disse, né? Que ele seja feliz e independente. Cris, Anderson, parabéns pela história de vocês, é muito linda. Me emocionei na escola, me emociono de novo, né, de ouvir vocês falando. E obrigada por compartilharem com a gente no XinguCast. Obrigada a vocês Nós que pela agradecemos, né? oportunidade. Nós agradecemos e esperamos poder ajudar aí e, de certa forma, com que outras mães e pais que passam pelas mesmas situações é, é, visualizem isso dessa forma e acabe, é, 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 de uma certa forma, tratando com leveza também seus filhos, que eu acho que é o objetivo aí de todo pai e toda mãe. Obrigada, gente. Obrigada. Nós que agradecemos. Conversamos com o casal Cristiane e Anderson, que são pais do Mateu, de 9 anos, uma criança atípica. E eles falaram da importância da inclusão e da abordagem multidisciplinar no tratamento. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Gimenez e até a próxima entrevista.